Conseguiremos ficar de pé. É sobre nós. Aleluia. Sobre nós não conseguiremos ficar de pé. Isaías. Aleluia. Aleluia. Amém, amém, irmã Fátima. Deus abençoe sua vida. Glória a Deus, Sara, Ana. Deus abençoe, Deus abençoe. Não conseguiremos ficar de... Aleluia. Mais um dia estamos chegando. Nessa semana dedicada ao Espírito Santo, tratando sobre o batismo com o Espírito Santo hoje, falando um pouco sobre batismo com o Espírito Santo. Irmã Socorro, Deus abençoe, irmã Socorro. Que Deus possa abençoar a sua vida. Aleluia. Aproveita aí esse momento aí, convide alguém para estar conosco. Mande aí esse aviãozinho para alguém, vai ser bênção, que Deus vai falar conosco hoje. Aleluia. Algumas pessoas estão tendo dificuldade para entrar na live esses dias, e não ia ser por menos. Quando se fala do Espírito Santo, Satanás quer parar, mas Deus vai nos dar graça. Estefânia Souza, já estou com saudade de você, viu? Já estou com saudade da senhorita. Glória a Deus. Deus vai abençoar. Andréia, Deus abençoe, minha linda. Estamos chegando para esse terceiro dia, e nós estamos tratando sobre a pessoa maravilhosa, gloriosa do Espírito Santo de Deus. Sem o Espírito Santo nós não somos nada. E eu sei que Ele hoje está nos ajudando aí nas nossas lutas, nas nossas guerras. Aleluia. Nós falamos sobre conhecer o Espírito Santo, é saber quem Ele é nas nossas vidas. O Espírito Santo veio para dar continuidade. Tamara, Deus abençoe, Deus abençoe. Cadê o Eudinho? Aleluia. Nós estamos tratando sobre essa pessoa do Espírito Santo. Na segunda-feira, quando tratamos sobre conhecer o Espírito Santo, nós falamos que ele veio para dar sequência,
continuidade à obra de Jesus na terra, ficar conosco. Jesus veio, ficou pouco tempo, ficou apenas 33 anos na terra, e o Espírito Santo vai ficar até o dia da volta de Jesus. É o Espírito Santo quem vai preparar a igreja para levar a noiva de Cristo, a noiva pura, sem ruga, sem mácula, sem mancha. O papel do Espírito Santo é preparar uma igreja, adornar essa igreja com dons, com crentes avivados, com crentes santos. A santidade na nossa vida tem que ser a marca, porque o Espírito Santo passou a habitar, a morar dentro de nós, dentro de você. Antes de você se julgar, antes de você olhar para você e dizer que você não gosta, que você não se aprecia, que você é feia ou feio, que você não tem valor, que você não tem nada, saiba que você é muito, mas é muito precioso para Deus, porque Ele colocou dentro de você, para habitar dentro de você, a pessoa do Espírito Santo. Eu falei que uma das artimanhas que Satanás tem contra a nossa vida é quando ele luta para derrubar um crente. Pode observar que uma pessoa que está na igreja, quando ele se desvia, ele é pior do que o que ele já foi antes de aceitar Jesus. O mesmo espírito demoníaco, diabólico, que está na vida de uma pessoa lá que não conhece a Deus, que não tem entendimento e que quer prejudicar a igreja, bota som alto na porta da igreja para atrapalhar o culto, picha a igreja, quer sujar a igreja, é o mesmo espírito, pior. O espírito que está nessa pessoa, que abandonou a fé, que saiu da casa de Deus para o mundo, é 7 vezes pior do que o estado original dele. Observe que quando as pessoas saem da igreja, a primeira coisa que a pessoa faz é querer se tatuar, é botar um monte de bugiganga no corpo, é deformar o corpo. Isso prova que a pessoa não entendeu que o corpo dela é muito especial, porque o Espírito de Deus habita dentro dela. Eu falei aqui ontem, quando nós tratávamos ainda sobre o Espírito Santo, ontem a nossa palestra, nós abordamos sobre o Espírito Santo, Deus que fala. A Bíblia diz que o Espírito Santo fala por mim, fala por você. Muitas vezes tem pessoas que têm medo de subir no altar, dar um testemunho, tem medo de dar uma saudação para a igreja, porque diz: eu não sei o que falar, eu não tenho experiência no que falar. Essa semana eu falava isso com o irmão aqui da nossa igreja. A gente, quando sobe no altar e o Espírito de Deus está na nossa vida, a gente não precisa se preocupar, porque é Ele que nos dá palavra no abrir e fechar das nossas bocas. Ele sabe o que nós precisamos. A Bíblia diz que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, inexplicáveis. Muitas vezes você não tem força para orar. Eu sempre digo: se você não tem força para orar, dobre o seu joelho aos pés do Senhor e chore, apenas isso, chore, porque as tuas lágrimas vai ser transformadas em palavras pelo Espírito Santo que está intercedendo pela sua vida. Então o Espírito Santo, ele passou a habitar em você. Quando, pastor? No momento em que você disse: eu quero Jesus na minha vida. Esse processo em que o Espírito Santo passou a habitar dentro de você, esse processo é chamado de regeneração. O Espírito de Deus está trabalhando na sua vida. Esse processo de regeneração é conhecido também como o novo nascimento. Você nasceu de novo, sua vida começa novamente.
ou até o dia que você aceitou Jesus, não importa quem você era. Você poderia ser traficante, marginal, ladrão, prostituta, não importa quem você era. Jesus não olha para nós, Ele olha para aquilo que nós podemos ser. E tem muitas pessoas que hoje vivem no mundo das drogas, vivem no mundo da prostituição. Muitas vezes não é a pessoa, é o espírito do diabo aprisionando essa pessoa. O diabo aprisiona essa pessoa nas drogas, na bebida, na prostituição e em tudo que não presta. Então, às vezes a gente olha uma pessoa que está drogada, a gente tem raiva de alguém que nos afronta, mas não é essa pessoa, é o espírito do diabo na vida daquela pessoa, aprisionando aquela pessoa para fazer com que aquela pessoa seja aquilo que ela é. Então tem coisas que acontecem. Observe que muitas vezes uma pessoa drogada, ele quebra tudo, ele quebra o pau dentro de casa, ele quer logo destruir a família. Por quê? Porque o Satanás sabe que a família é a base da restauração em tudo. Então o que acontece? Quer logo tirar a família, quer destruir a família. Mas eu quero dizer para você hoje, que se Deus está na sua vida, por mais que Satanás tente, ele não poderá fazer nada contra a sua vida. Porque a Bíblia diz que o maior é aquele que está em você. Então o que você precisa fazer? Orar, entrar em guerra, entrar no seu cantinho de guerra. Lembra que nós falamos lá na semana retrasada, que nós precisamos ter o nosso cantinho de guerra, o nosso cantinho de batalha. Eu até falei para você sobre aquele filme Quarto de Guerra. Eu não sei se você assistiu, se não assistiu, assista, procure assistir. Mas depois que aquela mulher saiu daquela casa, ela mudou daquela casa, o filme termina alguém querendo comprar aquela casa, e talvez até não goste da casa, mas quando entrou naquele quarto, já saiu de lá dizendo: eu quero essa casa, é isso que eu quero, porque aqui morou alguém que tinha intimidade com o trono da graça. Então você precisa aprender a combater as suas guerras, não importa ela qual seja. Se a sua guerra está no campo das emoções, é aquele momento que o diabo começa a lhe acusar que você não presta, que você não tem valor, que ninguém quer você, que você não presta para nada, que você nunca vai ser nada. Satanás, ele quer focar isso na tua mente. E eu falei até de um ator que recentemente se enforcou. O cara tinha tudo, tinha uma vida, tinha fama, era querido, tinha tudo, mas na mente dele ele era um fracassado, nada valeu a pena o que ele conquistou. Satanás, ele bota isso na sua mente, e o Espírito Santo, é ele que guerreia com você. Traga o Espírito Santo para o seu território, traga o Espírito Santo para a sua vida, porque é Ele que vai te ajudar a combater essa guerra mental, é Ele que combate a tua guerra no campo espiritual, na batalha espiritual. Problema de droga, problema de vício, meu irmão, coloque aos pés do Senhor. A arma que você tem é poderosa em Cristo Jesus. Decrete sobre essa vitória sobre o teu parente, a tua família. Comece a ministrar que o Senhor, ele é ungido, é escolhido de Deus, e que ele vai chegar, ele vai ser liberto. Que Satanás, eu repreendo, eu quero que você saia da vida esse espírito que tem aprisionado, porque Deus pode mudar a história. Deus muda a história. Eu creio que no Deus que muda a história, é para isso que o Espírito Santo veio. Pastor, o que tem a ver uma coisa com a outra? Uma das características, um dos atributos do Espírito Santo é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, que mostra quem ele é. E você precisa orar, interceder, para que o Espírito Santo entre na vida
do seu parente que é dominado pelas drogas, pela bebida e por qualquer outra coisa, irmão. Tem pecado que a gente tem pessoas que, como eu disse, são viciadas em sexo. Tem pessoas, eu recentemente falei com uma pessoa que disse que tem pessoas que já perdeu até emprego, porque está muitas vezes no ambiente de trabalho, fazendo atitudes que não convêm. Então a gente sabe de história, e isso é uma obra diabólica, é uma obra demoníaca e precisa ser quebrado. E como se quebra isso? Mediante a intervenção, a atuação do Espírito Santo na vida dessa pessoa. Então o Espírito Santo, ele passou a morar dentro de você quando você aceitou a Cristo. Isso é o processo do novo nascimento. É o processo do novo nascimento. O novo nascimento se dá quando eu deixo que a obra de Cristo venha sobre a minha vida. Eu resolvo me deixar de conduzir a minha própria vida. Eu quero que o Espírito Santo me conduza, me direcione. Eu preciso entender o que é que a palavra de Deus tem para a minha vida. Eu preciso aplicar. Sabe qual é o nosso problema? É que nós lemos a Bíblia como se ela fosse um livro comum, e ela não é comum. Ela é comum fechada ela é comum, mas quando você abre ela, é Deus falando para você. E a palavra que Deus fala para você, muitas vezes eu digo uma coisa, você ouve, entra no ouvido e saiu no outro, porque não, para mim isso aí não teve relevância. E às vezes a gente fala coisa que não tem relevância mesmo, mas na Bíblia não. Tudo que está na Bíblia tem relevância. Quando a Bíblia diz, ontem eu citei esse Salmo 119 e 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Está dizendo que duas coisas eu vejo nesse versículo. Primeiro, eu tenho que andar por caminhos que a palavra me permita andar. Então vamos aqui fazer aqui um paralelo. Eu não posso andar com pessoas que não creem em Deus, que debocham da minha fé. Eu não posso andar, pastor, como é que eu vou ganhar? Eu vou ganhar essa pessoa pela oração, e essa pessoa vai me procurar porque ela precisa de Deus. Agora, eu não preciso fazer parte daquele momento. Eu estou andando com a pessoa que está escarnecendo da minha fé, que não crê no meu Deus, que critica a Bíblia. Não, eu vou evitar esse tipo de pessoa. Tanto é que quando eu vou evangelizar, quando eu estou falando do amor de Deus para alguma pessoa, a primeira pessoa pergunta que eu faço é: você crê na palavra de Deus? Você crê na Bíblia? Se a pessoa disser eu creio, ou então, pastor, eu tento crer, mas eu negocio, eu converso. Mas se a pessoa disser não creio não, para mim isso aí é coisa de homem, eu já nem perco meu tempo, porque eu vou falar do amor de Deus baseado na Bíblia. Então eu não posso me aliar a pessoa. Imagine, eu vou me aliar com pessoa à noite, não tem problema, eu sou crente, mas aí eu estou aqui, está calor hoje, eu vou lá para a calçada, e na calçada tem um grupo de pessoas lá contando anedotas, piada, imoralidade, fazendo chacota, com palavrões ou com bebida. Meu irmão, eu não vou me assentar ali, não é porque eu sou melhor, mas é porque eu tenho o melhor dentro de mim. O Espírito Santo está na minha vida. Não é porque eu sou antipático, mas é porque a pessoa que mora dentro de mim não vai se sentir à vontade lá perto daquela situação. Eu posso até me sentir bom, mas eu tenho que velar por aquilo que está na minha vida. Então eu decidi, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, ela vai me mostrar o caminho que eu devo seguir, e luz para o meu caminho. Então eu tenho que ter luz naquilo que eu estou vivendo. Eu vou andar onde tem a presença de Deus. Eu vou focar minha vida naquilo onde eu possa ver Deus, onde o Espírito Santo está presente. E quando eu vou entrar para esses lugares, normalmente o Espírito Santo fala comigo. Pastor, como ele fala comigo? Dentro do meu coração vem aquela voz audível, não aquela voz que você vai ouvir com o ouvido, mas no coração.
e de repente você mesmo vai pronunciar com a sua boca: você vai para ali, mas ali não é lugar para você. Tem problema não. Pois é, o primeiro pensamento é o Espírito Santo ministrando a sua vida que ali não é lugar para você. Mas esse não tem problema não, é o espírito da carne, é a carne lutando contra o espírito. E é engraçado que os dois acabam usando a sua própria boca, porque vem aquele sentimento, da mesma hora o Espírito Santo testifica: ali não é lugar para você, não vá não, fique em casa, não vá para isso. Mas besta, qual é o problema? O Espírito Santo está falando com você. Ou então o Espírito Santo vai colocar uma coisinha chamada paz, aquela paz. Às vezes eu quero tomar uma decisão e eu estou em paz, eu vou tomar em paz. Mas quando eu vou tomar uma decisão que eu não sinto paz, é aquele peso, aquela incerteza de que tem alguma coisa que não está legal. E é essa paz interior que está dizendo exatamente para mim: não siga isso, não siga isso, não é para a sua vida, não é para o seu momento. Então você precisa se posicionar. Alguém mais está tendo problema em acompanhar a live? Alguém mais está tendo problema? Porque pode ser a minha internet, ou então pode ser a da própria Mônica. Veja, alguém aí está tendo dificuldade? Luísa, está chegando bem aí para você? Me dá um sinal aí, que é para me mexer aqui, se for aqui comigo. Você está entendendo essa palavra? Esse momento está sendo é um momento ímpar. Falar do Espírito Santo é gostoso, é muito amplo, é gostoso tratar acerca do Espírito Santo. Agora, o Espírito Santo morando dentro de você, habitando dentro de você, dirigindo você, conduzindo para as coisas certas, não significa que você foi batizado com o Espírito Santo, que você é batizado com o Espírito Santo. E aí eu quero ler um texto que está lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e o versículo 8. Atos 1 e 8 diz: mas recebereis poder quando vier sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Vou parar aqui. Mas recebereis poder quando vier sobre vós o Espírito Santo. Pastor, mas o Espírito Santo já está na minha vida, está pelo poder da regeneração, ele mora dentro de você. Mas o que aqui está falando é de uma outra característica, uma outra coisa bem diferente do Espírito que está dentro de você. Se você não for batizado com o Espírito Santo, você vai perder a salvação? Não, você vai estar salvo. O batismo não é para salvação. E o que é o batismo com o Espírito Santo? Se a gente prestar atenção, Jesus não batizou nenhum. Diz quem é que batiza com o Espírito Santo? É o próprio Jesus. Quem batiza com o Espírito Santo é o próprio Jesus. Onde é que a gente lê isso? A gente vai ler quando o João diz: que após mim virá um que é poderoso, da qual eu não sou digno de desatar as alparcas as amarras da sua sandália. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, quem batiza com o Espírito Santo é Jesus. Note que os apóstolos, seus discípulos, não foram batizados. Mas aí a gente vai ver um Jesus que estava na vida deles, perto deles, mas eram homens medrosos. Se a gente pegar a história de Pedro antes do Espírito Santo, quando estava com Jesus, ali do lado de Jesus, é muito fácil você ser valente ao lado de alguém que é mais valente do que você, né? É muito fácil você ser valente ao lado de alguém que é mais valente do que você. É como aquela criança que vai para a escola e chega lá, os meninos querem bater nele. Então ele apanha, ele sofre. Aí no outro dia ele pega o irmão mais velho, mais parrudo, mais valente, e vai lá no colégio com o irmão. E quando chega lá na escola, ele olha para as pessoas que bateram nele, porque naquela hora ele está muito valente. Aí ele olha e faz até marra para os caras que bateram nele. Mas por quê? Porque ele está com alguém mais valente do que ele do lado dele. Então é fácil ser valente
quando tem alguém muito valente do seu lado. Era isso que acontecia com os apóstolos. Pedro, por exemplo, era muito macho quando estava ao lado de Jesus. Quando Jesus disse para ele que vai ser crucificado, que vai ser entregue, ele disse: que é isso? Eu estou aqui e com você eu vou até para a morte. Está ali do lado de Jesus. Pega a espada, corta a orelha do servo do sumo sacerdote, porque Jesus estava do lado. Quando ele viu que na hora que ele corta a orelha de Malco, Jesus não fez nada, ele já deu aquela recuada, porque alguma coisa ele não estava preparado. Note que quando os discípulos, Jesus foi crucificado, eles estão todos com medo, eles estão trancados dentro do cenáculo com medo. Ou seja, eles tinham fé, eles eram crentes, aceitaram a fé, e eu posso dizer que o Espírito Santo já estava morando dentro deles. Agora, eles não tinham ainda, eles não estavam prontos para a guerra, eles não estavam prontos para a batalha. Então eram fortes na presença de Jesus. O demônio se manifestava, mas Jesus estava lá para repreender. As coisas davam errado, mas Jesus estava lá para responder. Agora, Jesus foi embora e eles ficaram. E aí ficaram com medo, se escondem, se isolam, se afastam. Aquela mulher, quando olha para Pedro se aquentando lá na fogueira, ela diz: tu és, mas não é você que andava com esse? Não, nem conheço esse homem. Quer dizer, antes era valente, mas Jesus agora está lá sendo crucificado, aceitando o plano de Deus para a vida dele. Agora Pedro diz: não, eu nem conheço esse homem, nem tive coisa. Tem um texto da Bíblia que diz que ele chegou a praguejar as pessoas que diziam que ele andou com Jesus. E isso era o Pedro, que talvez tinha o Espírito Santo morando nele, mas que não era um Pedro ainda pronto para enfrentar as batalhas da vida. E aí a gente vai entender que quando Jesus ele sobe ao céu, ele diz que vocês devem ficar em Jerusalém, até que do alto a promessa se cumpra. Qual era a promessa que tinha que se cumprir? Porque o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo é uma promessa. E aí muitas vezes a gente só olha para o Novo Testamento. Mas, por exemplo, se você abrir a sua Bíblia lá no livro de Isaías, no capítulo de número, deixa eu ver aqui, capítulo 32 de Isaías, versículo 15 diz: até o Espírito ser derramado sobre nós do alto, e o deserto ser um campo frutífero, e o campo frutífero ser considerado uma floresta, até o Espírito ser derramado sobre nós do alto. O Espírito Santo vem de cima, é bênção. É por isso que quando Paulo disse: você nasceu de novo, olha o que Paulo nos ensina. Que coisa linda Paulo nos ensina no livro de Colossenses: se você já nasceu de novo. Aí eu pergunto: Mônica, você já nasceu de novo? Luísa, você já nasceu de novo? Então a Bíblia diz o seguinte: se você nasceu de novo, busque as coisas que são do alto, que são de cima, não as que são da terra, porque a da terra passa. O que aqui é da terra, há muitas vezes a aparência, a beleza física. É gostoso, eu mesmo tenho dito, faço uma atividade, mas tem gente que se vicia, tem que fazer aparência, tem que estar magérrima, tem que fazer regime, e tem que fazer, e isso acaba que meio que aprisiona a pessoa. Tem muita gente que está preso. Cuida da aparência física, sabe como todo dia tem que estar isso, tem que estar aquilo, toda semana tem que estar no salão de beleza, toda semana tem que estar fazendo algo na estética, toda semana. Cuida muito da aparência física e esquece da aparência espiritual. Então muitas vezes o exterior é muito bonito, e Jesus fala isso. A aparência às vezes é muito bonito,
Eu tenho certeza que você já passou perto do cemitério São João Batista e outros chiques. Tem cemitério que os túmulos são riquíssimos, são verdadeiramente, tem fortuna, coisas caríssimas, de ouro. Outro dia eu entrei no cemitério São João Batista, tem túmulos ali que as coisas é tudo de ouro, bonito, verde, é um lugar bonito. Agora, quebra uma daquelas portas e vê o que é que vai estar lá dentro. Só sujeira, podridão. O exterior não condiz com o que tem no interior. E é isso que o Espírito Santo ele quer fazer. Cuide do exterior, mas cuide mais ainda do seu interior. É por isso que Jesus diz: o que contamina o homem não é o que entra, é o que sai, é o que está dentro. Então você precisa cuidar da sua vida interior, do seu espírito, alimentar o seu espírito, cuidar da sua vida com Deus. Não se descuide do corpo em nome de Jesus, mas saiba que o importante é dentro, é o seu interior, é a sua vida com Deus. E Paulo diz: buscai as coisas do alto, de cima. E o Espírito Santo é do alto, vem de cima. Até Isaías profetizou, até que o Espírito Santo desça do alto e nos enche a nossa vida, transformando a nossa terra, que hoje é infrutífera, em campos de flores, em terra frutífera. É isso que o Espírito Santo quer fazer. Ele quer transformar a sua vida em algo sobrenatural, frutífero, agradável. Então os discípulos estavam escondidos lá, trancafiados, com medo, apavorados. E aí acontece que durante 40, 50 dias eles estão ali. E aí no dia de Pentecostes, onde é que está escrito isso, pastor? Capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, 2 de Atos dos Apóstolos. Abra aí, seu bispo, você deve estar com a sua Bíblia aí aberta, eu espero que esteja. Capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, está escrito esta palavra poderosa: e tendo chegado o dia de Pentecoste, eles estavam todos reunidos em um só lugar, e de repente veio o som do céu, como de uma rajada de vento impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam assentados. Ou seja, quando o Espírito Santo vem como um vento, o que é isso? Dominou o lugar. Dominou o lugar. Quando o vento entra dentro da casa, nada, nenhuma casa vai, nem um cantinho da casa vai ficar sem que esse vento chegue. A brisa, ele vem e enche, ele toma o espaço, a massa de ar quente vai embora. Note que o Espírito Santo ele é considerado aqui como água e como vento. Quando você derrama água, você pode botar qualquer obstáculo, não, a água não para. Observe que uma das lutas dos prefeitos aqui em Calcaia hoje é tentar conter o avanço das águas da praia, e não conseguem. Eles podem retardar, mas eles não conseguem. Então eu quero dizer para você, se você derramar um copo de água aí numa descida, tenta impedir essa água, parar essa água de alguma forma. Ela não para, ela vai, você bota um obstáculo, ela vai vencer o obstáculo, ela vai seguir o seu curso, ela vai chegar onde ela quer. Não é à toa que o Espírito Santo é comparado à água. A água derramada vem de cima para encher a sua vida, para lhe fazer mergulhar nessa vida. O profeta fala de águas que davam nos pés, nos artelhos, depois vai dar no joelho, e depois essas águas vai fazer com que eles passem, tem que passar a nada. Ou seja, o Espírito Santo não vem para lhe deixar pela metade, ele vem para submergir na sua vida e fazer a sua história ser diferente. Esse é o Espírito Santo. E o Espírito Santo veio no dia de Pentecostes para quê? Para mudar a vida desses homens. Observa o Pedro nervoso, que disse na frente de uma mulher: não conheço esse homem. Esse Pedro agora no capítulo 2 se levanta na autoridade e prega a palavra de Deus, e 3.000 almas se rendem aos pés do Senhor.
Nós vamos ver que a história, leia o livro de Atos. Pastor, aí eu vou dizer aqui para a turma dessa live: pastor, eu estou com a minha fé abalada, eu estou com a minha fé destruída. Pare tudo que você está lendo. Você está lendo aonde? Pastor, eu estou lendo o livro de Salmo. Pare o livro de Salmo. Pastor, eu estou lendo nesse momento o provérbio. É muito bom. Pare o livro de provérbio. Você está com a sua fé abalada, está com a sua fé. Vá ler o livro de Atos dos Apóstolos, e você vai ver que quando você tem o Espírito Santo, até quando você apanha, você aprende a glorificar a Deus. Você sai alegre, porque você apanhou por causa do reino de Deus. O que é isso? É fé. É fé, é coisa tremenda. O Espírito Santo, o que é o batismo com o Espírito Santo? O batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder, é uma capacidade de Deus na sua vida, para você fazer a obra de Deus. Por exemplo, lá no livro de... tem um texto da Bíblia que eu gosto muito. Se você ler lá no livro de Isaías, capítulo de número 61, tem uma profecia que o Filho de Deus, Jesus, chegaria numa sinagoga e ele pregaria um livro. Abra lá, Isaías capítulo 61, versículo 1. E aquele homem natural, filho de Nazaré, nasceu numa cidadezinha pobre, pacata, uma cidadezinha desprezada. Segundo Natanael, ele até pergunta: pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Pois é, um homem de Nazaré chegaria no local e diria, pegaria o livro do profeta Isaías. Se você abrir lá, onde é que está escrito isso, pastor? Lucas capítulo 4, do versículo 18 em diante, você vai ler isso. 16 em diante, não me falha a memória. Eu sei que é Lucas 4, 16 ao 21, você vai encontrar isso. E ele pega o livro do profeta Isaías. Qual era o capítulo do livro de Isaías que ele estava lendo? O capítulo 61. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para dar. Aí ele vai dizer: vista aos cegos, abrir a prisão daquele que estava encarcerado, mudar a vida das pessoas. Capítulo 61 de Isaías. Jesus lê essa palavra, e quando ele lê essa palavra lá no Evangelho de Lucas, ele fecha a escritura e diz: hoje se cumpriu essa palavra. Porque quem tinha o Espírito, eu só posso dar aquilo que eu tenho. Você só pode ajudar alguém naquilo que aquilo que você tem. Eu não posso dar o que eu não tenho. Quem dá o Espírito Santo é Jesus, porque ele tinha o Espírito Santo, ele recebeu. Tanto ele diz: hoje essa palavra se cumpriu. Naquele dia cumpriu-se uma profecia de que o Espírito Santo estaria sobre Jesus. E ele diz para o discípulo: eu não vou deixar você órfão, eu vou dar o Espírito Santo a vocês. Agora fique lá, vão buscar, vão orar. Então eu aprendo que o Espírito Santo só vem para a vida da Sara, para a vida da Ângela, para a vida do pastor André, se ele desejar, se ele buscar. E como é que eu busco o Espírito Santo? Eu busco o Espírito Santo consagrando a minha vida. Eu busco a presença do Espírito Santo numa vida de oração. Eu busco a presença do Espírito Santo me alimentando da palavra. Irmão, quando se fala de ler a Bíblia, quase ninguém lê, ninguém gosta. A gente conhece um crente que lê a Bíblia. Como, pastor, você conhece? Me pega a Bíblia dele aí que você vai ver se ele lê a Bíblia. Porque quando ele lê a Bíblia está toda amarrotada, igual a minha aqui, toda machucada, toda riscada, toda cheia de coisa, de anotação. Tem gente que tem Bíblia há 10 anos e as folhas são bem limpinhas, bem novinhas, porque não lê a Bíblia. Ah, pastor, mas agora eu estou lendo a Bíblia do celular. Você quer se enganar, se engane. Mas você sabe, nem eu não consigo ler a Bíblia do celular. Sabe por que eu não consigo? Porque quando eu estou lendo, tem o demônio do WhatsApp tocando toda hora.
Sabe por que eu não consigo ler a Bíblia? Porque o demônio está usando lá o Instagram, mandando uma mensagem o tempo todo. E você vem sempre na sua mente: estão precisando de ajuda. Pelo menos vem na minha vida. Quando o meu WhatsApp toca, eu imagino logo: alguém da igreja está querendo conversar, está precisando de ajuda, quer oração, quer alguma coisa. E aí às vezes eu estou lendo o texto, aí eu paro, fecho o aplicativo da Bíblia para abrir do Instagram. E muitas vezes, sabe o que é? É para postar figurinha que não traz edificação e que não serve para porcaria nenhuma. E você viu? Para mim mudar a minha leitura, para mim interromper a minha leitura da Bíblia. Por isso eu não leio Bíblia, eu não gosto de Bíblia de celular. Não é a mesma coisa, Ângela. Não gosto. Eu gosto de ler a Bíblia escrevendo, rascunhando, anotando o que eu estou entendendo. É por isso que uma Bíblia para mim, ela tem que ser um ano, estourando a boca do balão. Eu fico 2 anos com a Bíblia, porque eu preciso da palavra de Deus para me alimentar. Então como é que eu busco a presença do Espírito Santo? Santificando a minha vida, jejuando. Eu estou jejuando, eu estou orando, eu estou querendo. Eu disse, uma das coisas que eu mais sinto falta na igreja é quando as pessoas aceitavam Jesus na minha época, alguns anos atrás. A primeira coisa que a pessoa pedia: ore para mim ser batizado com o Espírito Santo. Eu lembro que eu orei muito, Senhor me batiza. Eu fui batizado, por incrível que pareça, quase mais de 10 anos depois que eu aceitei Jesus. Eu orava, eu buscava, eu chorava, eu jejuava e o batismo não vinha. E aconteceu o meu batismo exatamente no dia em que eu não esperava. Eu estava numa reunião de jovens lá da igreja e de repente: vamos fazer uma oração. E ali eu fui batizado com o Espírito Santo e foi tremendo. A minha vida nunca mais foi a mesma depois daquele dia. Por quê? Porque quando você é batizado com o Espírito Santo, você está preparado para dar testemunho. Tem muita gente querendo testemunhar. É por isso que eu digo para muita gente: queridos, você não está na hora de subir no altar e pregar. Às vezes eu converso com pessoas com a vida machucada, doente, cheia de ferida, cheia de problema, cheia de vício. É por isso que eu prego muito contra aqueles movimentos que eu não vou mais nem citar aqui o nome, que eu já me tornei cansativo. Pessoas aceitam Jesus hoje, amanhã está com a Bíblia debaixo do braço, lançando profetado em tudo quanto é lugar. Agora, vai para a Bíblia. Vamos ver como está a sua vida com Deus. Você já foi batizado com o Espírito Santo? Você já foi curado? Mas você foi batizado? Outro dia eu vi uma profeta do diabo dizer aqui que o fulano pode ser queimado e não ser batizado. Isso não existe, meu irmão. Se você foi queimado, você tem que ser batizado. Você tem que falar. Você falou em línguas estranhas? Não, então você não foi batizado, porque o falar em língua é a evidência do batismo com o Espírito Santo. Conhece uma pessoa batizada com o Espírito Santo? Ele passa por luta, problema. Aí eu não gosto muito da música não, mas ela tem uma verdade muito grande. Sabe aquela música do Lázaro? Vou passando pela prova, dando glória a Deus. Quem tem o Espírito Santo passa pela prova, dando glória a Deus, né? Passa pela prova glorificando a Deus. Eu não gosto, como eu disse, eu não gosto muito da música, eu não gosto muito, mas é uma verdade. Quem tem o Espírito Santo passa pela prova glorificando a Deus, quebrado, machucado, mas glorificando a Deus, exaltando o nome do Senhor, dizendo: Senhor, o Senhor é louvado, o Senhor é engrandecido, o Senhor é soberano, o Senhor é tremendo, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é forte. Eu vivi experiência na minha vida que eu nunca esqueci. Alguns anos atrás tinha uma irmã lá na igreja onde eu congregava. E essa irmã era mãe de uma grande amiga minha, e ela adoeceu, teve um câncer. Câncer judiou muito com ela. E eu lembro que ela era muito querida na igreja, e todo mundo foi visitar aquela mulher, E aí às vezes eu tenho um pensamento, irmão, tem coisas que a gente... eu sou revoltado com alguns clichês evangélicos. O irmão está passando por luta, irmão, ore como se o pobre do irmão não tivesse orado. Jejum, irmão, como se, irmão, às vezes, irmão, quem está sofrendo é que mais paga o preço. E aí foi todo mundo visitar aquela mulher na casa dela e eu não fui. Eu confesso que eu não ia. Eu ficava pensando: meu Deus, o que é que eu vou dizer para essa irmã? Ore,
Ela tem orado mais do que eu, do que toda a igreja junta. Ah, tenha fé. Ela tem tido fé. Eu vou dizer o que para essa mulher, irmão? Eu não fui visitar aquela mulher porque eu não tinha palavras para dizer para aquela mulher. E aí até que um dia a filha dela chegou para mim: pastor, minha mãe está tão chateada com o senhor. Eu disse: por quê? Porque a igreja todinha já foi visitar ela, menos o senhor. E eu disse: pois eu vou. E aí a irmã era uma irmã bonita, forte. E eu lembro que no dia que eu cheguei na casa dela, que eu fui visitar ela, alguém gritou e disse: o pastor André está aqui. Ela: não deixa ele entrar agora não, deixa eu me ajeitar. Aí o meu ajeitar era colocar uma peruca, porque ela estava careca, o cabelo já tinha caído todo. Menina, me dá um batonzinho aí, eu estou parecendo uma defunta e tal. E passou o batom. Quando eu entrei na casa dela, no quarto dela, eu olhei para aquela mulher e ela disse: eu sei o que é que o senhor está pensando. O senhor está pensando o que é que eu vou dizer para ela. O que é que eu posso falar para essa mulher agora? E eu vou lhe dizer: pastor, você não precisa me dizer nada. Peraí. Quem era que falou para aquela mulher o que eu estava pensando? Quem? Se não foi o Espírito Santo, eu vou te dizer: o do diabo é que não foi. O Espírito Santo, aquela mulher disse: o senhor está pensando o que vai me dizer? Deixa eu lhe dizer, eu é que quero lhe dizer uma coisa. Pastor, eu mereço o que eu estou passando. Pior foi com o meu Jesus, que ele não merecia passar o que ele passou, e ele sofreu, mas eu mereço o que eu estou vivendo. Você está entendendo, irmão? Rapaz, eu dei um abraço naquela mulher e eu chorei. Eu não tinha o que dizer. Eu chorei muito. Verdade, hoje, eu chorei. Eu não tinha o que dizer mais para aquela mulher. O que eu poderia dizer para ela? O que eu poderia dizer mais? Não, olha, vamos orar. É isso mesmo, irmão. Quando você não tem o que dizer, cala a boca, é melhor do que você está falando besteira. Você está entendendo? O Espírito Santo, ele dá. Aquela mulher estava tão forte espiritualmente, e a gente não via tristeza. Eu fui esperando olhar uma mulher cadavérica. Eu fui esperando encontrar uma mulher arrasada, revoltada com Deus. Afinal de contas, ela era crente, ela estava servindo a Deus. Eu fui esperando encontrar uma mulher chateada com a vida. Não, eu encontrei uma mulher feliz, chorando, se vendo de dor. Os medicamentos não surtiam mais efeito. Mas ela estava, tinha uma coisa que o diabo não tirou dela. O diabo não tirou o brilho do olhar daquela mulher. Quem tem o Espírito Santo na sua vida, os seus olhos estão sempre brilhando, mesmo na dor, mesmo no sofrimento, mas os seus olhos brilham. Sabe por quê? Porque são os olhos de quem vai contemplar o Senhor. Tenha certeza de que vai encontrar o Senhor. Na guerra, a dor, o sofrimento não abala quem tem o Espírito Santo na sua vida. É por isso que você precisa ser cheio do Espírito Santo. É por isso que você precisa ser cheio da presença de Deus. É por isso que você precisa buscar o batismo, para que você possa resistir no dia mau, no dia da dor, no dia do sofrimento. Lembra que o apóstolo Paulo diz que nós devemos ter as armaduras de Deus para enfrentar o dia mau. O dia mau não é aquele dia que você saiu e deu as coisas erradas. O dia mau não é aquele dia que você se preparou para sair e de repente começou a chover. O dia mau não é aquele dia do desemprego. O dia mau é um período de dor, de sofrimento, de angústia, onde nada dá certo, está dando tudo errado. O céu parece que está de bronze, Deus parece que perdeu o seu poder, o Espírito Santo parece que foi tirado da sua vida. Você se sente só, abandonado, tempo de guerra, tempo de dor. Esse é o dia mau, e que muita gente não. Se você não viveu o dia mau, se prepare, porque você ainda vai viver, e você precisa estar alicerçado na pessoa do Espírito Santo, para você passar
passar pelo dia mal adorando e glorificando o nome do Senhor. E aí eu vou com mais uma música do Marcos Nascimento, que é Vitória. Vai chorando, geme e chora. É no choro, é no gemido, é na dor, é no sofrimento que o Espírito Santo vai estar lá dizendo: eu estou aqui com você. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu estou aqui com você, não tema, eu estou aqui com você. O Espírito Santo é aquele que te dá autoridade para testemunhar. Ah, irmão, eu vou te dizer, tem testemunho que eu não gosto. Qual é o testemunho que eu não gosto? A pessoa diz: pastor, eu quero dar um testemunho, e sobe no altar e vai dar testemunho da vida dos outros. Aconteceu na vida do fulano, glória a Deus. Não, irmão, eu gosto de testemunho que é da sua vida pessoal. Quem era você e quem você é, o que Deus fez na sua vida, como Deus mudou a tua história. O apóstolo Pedro, quando não era batizado com o Espírito Santo, ele negou Jesus diante de uma mulher que estava lá fazendo uma fogueira, dizendo: você era um deles. Não, eu desconjuro, eu nem conheço esse cara. Mas quando o Espírito Santo veio sobre a vida dele e vieram matar ele, diz a história, quiseram crucificar ele, ele disse: não, eu não sou digno de morrer como o meu mestre. E diz a tradição que crucificaram ele de cabeça para baixo. O apóstolo o João que pregou, o João que escreveu, quando ele foi exilado lá para a ilha de Pátimo, foram degolar a cabeça dele, e ele não fugiu não, ele não negou a sua fé não. Sabe qual é o nosso problema, irmão? É que nós não aceitamos ser provado. Deus só é Deus se eu estiver na bênção. Não, Deus é um Deus em todos os momentos, e o Espírito Santo na sua vida lhe capacita para viver o tempo da dor, o tempo do sofrimento e o tempo da angústia. Eu quero ver um crente batizado com o Espírito Santo, cheio da presença de Deus, murmurar porque hoje não tem comida. Ele toma água, agradece a Deus e vai trabalhar. E quando chega a noite tem um manjar, tem uma mesa posta, porque Deus não fica lhe devendo nada. Quero ver, irmãos, quero ver um crente cheio do Espírito Santo tirar a vida porque perdeu dinheiro. Eu quero ver um crente cheio do Espírito Santo reclamar e dizer: hoje eu estou fraco na fé, não estou mais aguentando, vou desistir. Eu quero ver, eu não vi, até agora eu não vi. E aí eu vou dizer a palavra do salmista Davi lá no Salmo 37: fui moço, hoje estou velho, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. O Espírito Santo não desampara aquele que é do Senhor, que é fiel, que vive uma vida de santidade para Deus, que adora o nome do Senhor. Esse é o Espírito Santo. E a minha oração é que você seja cheio do Espírito Santo. Se você não é batizado, o Senhor vai te batizar. Se você ainda está precisando de um renovo, o Senhor vai te renovar. Se faz tempo que você não fala línguas estranhas, você vai voltar a falar, porque o Espírito Santo está te capacitando para ser, não só para dar testemunho, mas para ser uma testemunha da obra que Deus fez na sua vida, daquilo que Deus fez na sua vida. Ah, quem era o fulano? Ah, fulano era um fracassado, mas quem ele é hoje? Não, ele continua tendo os problemas, mas alguma coisa na vida dele faz ele ser diferente. Autoridade espiritual, poder de Deus. Sabe qual é o nosso problema? É que nós não queremos pagar o preço, e o batismo com o Espírito Santo só vem através de um preço pago. Qual é o preço? Preço da busca. Preço da busca. Como é que acontece? Como eu te disse, eu busquei mais de 10 anos. Eu tinha uma inveja tão grande, inveja mesmo, porque eu vi pessoas aceitar Jesus e ser batizado nas águas e já receber ao mesmo tempo. Pessoa batizou nas águas, saiu das águas, você recebeu o Espírito Santo. Eu tinha uma inveja, meu Deus, como eu invejava. Por que isso não aconteceu na minha vida? E eu entendi uma coisa: não é no meu tempo,
é no tempo dele. Querido, se eu fosse falar com vocês as coisas que eu já passei, que eu já vivi, inclusive dentro dessa igreja do qual eu sou pastor, talvez você não dissesse, não sei como o senhor aguenta. E eu vou lhe dizer, sabe por que eu aguento? Porque eu sou batizado, o Espírito Santo está dentro e na minha vida. O Espírito Santo é na minha vida. E eu quero profetizar na sua vida um novo tempo, um tempo cheio do Espírito Santo, cheio da presença de Deus. Pastor, eu tenho o Espírito Santo, eu preciso ser batizado. Precisa para você vencer as dificuldades, o sofrimento, as dores, para você não se abater diante da dificuldade, diante do problema, você aprender a glorificar a Deus quando a coisa está bem, mas também quando as coisas não estão dando certo, porque nós passamos momento de dor, nós passamos momento de guerra, nós passamos momento de adversidade, mas a Bíblia diz que nós precisamos ser fiel no pouco, para Deus nos colocar sobre o muito. Eu quero dizer que Deus pode mudar a tua vida, tirar de onde você está morando. Pastor, eu moro dentro de uma favela. Deus pode te tirar dessa favela, te levar para lugares melhores. Deus é poderoso para fazer isso. Ele já fez isso em muita gente, muitas vidas. Deus pode mudar o teu histórico, te tirar daquele emprego onde estão te ganhando, onde você está ganhando pouco, onde você é perseguido. Deus pode te tirar de lá e te levar para uma empresa maior. Deus pode te tirar, mas Ele pode fazer o inverso. Ele pode te tirar de uma casa ampla e te levar para a favela. Pastor, qual é o propósito? Eu não sei, meu irmão, eu não sei. Mas Deus vai me levar onde Ele tem propósito. Nós temos uma amiga em comum aqui, a maioria, né? A Ruth, a Grazi. A Grazi, um tempo desse, foi parar dentro de um hospital. Ela diz, nem entendia porquê, no hospital, num local muito delicado. E ela muitas vezes quis se angustiar, mas quando ela chegou lá dentro, Deus levou ela. Ela disse testemunho, para quê? Porque ela precisava falar do amor de Deus para a única pessoa que estava lá dentro daquela enfermaria. Então Deus faz coisas que nós não entendemos. É Deus, é o trabalhar de Deus. Mas Deus, sobre todas as coisas, Deus tem um propósito. E eu quero dizer que hoje, qual é o propósito de Deus? Que você seja cheia do Espírito Santo. Cheia do Espírito Santo. E eu vou amanhã, eu vou estar falando sobre dons espirituais. Amanhã eu vou falar sobre dons espirituais. E eu sei que Deus vai ter uma palavra. E sexta-feira eu quero trabalhar uma pergunta. Qual é a pergunta? Eu já vou lhe dar para você pensar. Quanto você tem do Espírito Santo na sua vida? Suponhamos que você agora pudesse medir você como se você fosse um copo, uma jarra. Quantos ml? Quanto do Espírito Santo hoje você está mergulhada nele? Vou usar o livro de Ezequiel. O Espírito Santo hoje na sua vida está onde? Será que ele consegue ao menos cobrir os seus pés? O Espírito Santo consegue pelo menos cobrir os seus pés hoje, na vida que você está vivendo, na vida que você está levando? Você está cheio do Espírito Santo? Você está vazia? Você tem um pouquinho? Como é que está a sua vida com o Espírito Santo? Porque na sexta-feira nós vamos trabalhar isso em nome de Jesus. Eu quero orar por você e agradecer a Deus pela sua vida nessa manhã. Amanhã 11h30 aqui. Pai, em nome de Jesus eu clamo para que o Espírito Santo venha hoje sobre cada vida, mostrar a necessidade que cada um tem do batismo e do revestimento do Espírito Santo. Meu Pai, derrama a tua graça e o teu poder sobre essas vidas, e que em nome de Jesus o Senhor fale aos corações. Amém. A mensagem de ontem vai estar no nosso YouTube. A de hoje, amanhã vai ser postada. E eu estou na campanha aí, dia 31 de agosto. Eu quero sortear aqui 2 livros. Para quem me conseguir 10 assinaturas, dia 31 de agosto na nossa live, eu quero sortear 2 livraços aqui na nossa live. Mas para você concorrer, você tem que se inscrever no canal. Como é o canal? MVPL Metrópole. Não vai procurar Pastor André, que você não vai encontrar não. É MVPL Metrópole. No YouTube, você se inscreve
e divulga, me arranja mais 10 pessoas, e você vai concorrer a esses 2 livros, e eu quero que esse livro seja seu, amém? Deus abençoe sua vida. Amanhã às 11h30, querendo Deus, eu estarei aqui, você aí, e o Espírito Santo abençoando as nossas vidas de uma forma tremenda. Shalom, shalom, graça e paz.